quando ele está querendo algo que ele não pode ter no momento em que ele quer, é frustração. Quando ele percebeu que algo saiu do controle dele e ele explodiu, né? Ou ficou com muita raiva porque perdeu o brinquedo, ou porque quebrou o brinquedo, ou ficou muito triste, né, por algo que ele não pôde fazer naquele momento, ou porque o momento da brincadeira acabou, às vezes é frustração, às vezes é raiva, às vezes a gente também não vai conseguir dizer o nome exato do sentimento. Mas se a gente começar a praticar, falar o sentimento, filho, você está se sentindo assim, né? Eu estou percebendo que isso causou em você esse sentimento. Isso é normal, meu amor, tá tudo certo, tá tudo bem. E a mamãe tá aqui para acolher você até você se sentir melhor. Quer um abraço? Quer um colinho? Vamos fazer alguma coisa juntos? Eu teve uma época, quando o Heitor era menorzinho, ali, menos de 1 ano, que ele às vezes tinha as crises de choro e birra muitas vezes, porque ele queria algo que ele não podia ter, né? Às vezes alguma coisa dos irmãos mais velhos, e como ele era pequenininho, eu não queria dar, porque ele podia estragar, ele podia botar na boca, né? Era algo que ele não poderia ter. E às vezes ele pegava e a gente tinha que tirar da mão. E aí, nossa, dava aquela crise horrorosa. E eu já sentindo que eu não podia, eu nem sabia, né? Sobre tudo isso que eu te trago hoje de informação, eu não sabia quando ele tinha 1 aninho. Eu fui começar a estudar depois de 1 ano dele, de 1 ano e meio dele. E aí eu sabia que eu precisava acalmá-lo de alguma forma. E como o choro dele nunca me ativou, né? Então o tema hoje é por que, que eu preciso parar a birra do meu filho? A resposta é porque você está ativada com isso. E você quer parar isso que você está sentindo. O choro do Heitor nunca ativou em mim essa angústia de ter que parar, né? Outros comportamentos dele, sim, mas o choro não. E aí então eu pegava ele daquele lugar ali onde ele estava e vinha, andava com ele pela casa, vinha aqui para o quarto e levava ele para a janela. Eu lembro de vários momentos em que era noite e eu vinha com ele aqui para a janela e ele berrando, berrando. E eu dizia para ele: filho, tá tudo bem. A mamãe tá aqui, tá tudo certo, já passou, acalma, respira. Eu dizia para ele. E ele lá, descompensado, enlouquecido. Aí eu vinha para a janela e respirava com ele, né? E aí a janela trouxe outra visão, outro ambiente para ele olhar. Distrai a luzinha, o carro que passou, né? A estrelinha no céu, a lua. Às vezes aqui da minha janela dava para ver a lua cheia, bem linda, ou a lua crescente. E aí eu falava, né? Eu deixava ele extravasar um pouco. E às vezes ele chorava de soluçar, assim, às vezes ele estava até brabo, irritado, meio querendo me empurrar, ou, né, me bater. E aí eu vinha com ele para a janela, respirando, dizendo para ele: olha, filho, olha como a noite está bonita. Respira, meu amor, se acalma, tá tudo bem, você está em segurança, a mamãe tá aqui com você. E no começo ele nem ouvia o que eu estava falando, daqui a pouco ele ia se acalmando, e era muito bonitinho, uma criança de 1 ano e pouco, né, um bebê de 1 ano e pouco, respirando junto comigo, ele respirava comigo. Porque eu dizia para ele: calma, filho, vai passar, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, respira. E daqui a pouco eu via que ele estava respirando, né? Eu sentia assim que ele segurava a respiração e às vezes entre um chorinho e outro ele tentava respirar. E aí daqui a pouco ele olhava para o céu, ele via alguma coisa. E aí daqui a pouco ele fazia e deu, acabou. Fechou o ciclo, desceu o tobogã, encerrou. Ele sentiu o acolhimento que ele precisava. Ele não teve aquilo que ele queria, então ele sim estava frustrado. E não foi por isso que ele não se acalmou. Então, talvez a gente também tenha esse sentimento de que se eu não der para o meu filho aquilo que ele quer naquela hora, ele vai continuar gritando e berrando por horas. E aí eu percebo duas coisas nesse ponto de vista. Que a criança, ela tem esse ciclo para passar. Esse ciclo não dura horas. Se a criança for respeitada e for acolhida, esse ciclo vai demorar minutos, não vai durar horas.